Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de um unboxing que faz tempo que a gente não tem por aqui, não é mesmo? Bora lá! Esse lindão aqui é um lançamento, se eu não me engano, de 2024 da US Games. A tradução do nome dele é algo como Os Buscadores do Caminho. Não vou nem me atrever a falar estranho aqui, porque vocês já me conhecem, vai sair errado. Aqui, autor, acredito eu que seja um homem, e acredito que a ilustradora seja a Ana. Aqui acabou de chegar para mim, gente. Chegou muito rápido, inclusive. Sendo um deck US Games, a gente já espera excelência em qualidade. Pela caixinha eu já percebo que talvez seja um deck de tamanho mediano para menor, tá? A caixinha é bem compacta. Vamos lá abrir aqui com cuidado. Caixinha bem dura, resistente, fácil de abrir. Tem um trabalho muito bonito aqui. O Marco do Profunda Magia vai saber falar um pouquinho melhor sobre a técnica deste trabalho. Mas eu falo para vocês que aqui é essa parte aqui, ó, que não tem o brilho, é acetinado, fosco. E aqui nós temos algumas ilustrações, ó. Aqui essa persona. Aqui esse leão, aqui na capa temos o anjo com esse trabalho mais brilhoso, né? Em alto relevo, inclusive, não é baixo relevo, é alto relevo, muito bonito. Esse deck aqui, gente, a primeira vez que eu vi foi numa feira, se eu não me engano foi no estande da Pavão Branco que eu vi. Peguei na mão, mas fiquei meio reticente ali de levar, acabei escolhendo um outro naquele momento. Mas aí depois ele ficou na minha cabeça. Sabe aquele deck que fica martelando a cabeça da gente? E é um deck, gente, que promete fazer uma mistura entre escolas. Então aqui nós vamos encontrar tanto referência do deck de Marsella quanto de Rider-Waite. Eu achei muito interessante essa premissa. É um deck que vai ter referências greco-romanas, então a gente vai ter uma arte mais voltada para esta cultura. Então vamos lá. Livreto todo em inglês, em preto e branco. Notas do autor e da artista. Métodos de tiragem, arcanos menores apenas com palavras-chave, tá? Não tem nenhuma grande explicação aqui a respeito dos arcanos. Vamos ver se nos maiores... Ó, nos maiores tem uma dissertação cadiquinho maior. Vou só conferir aqui se é um lançamento mesmo de 2024. Isso mesmo, ó. Alguns decks às vezes demoram muito para chegar aqui no Brasil, né? E aqui até que não demorou. Chegou no mesmo ano, eu que demorei para comprar. Vamos lá conhecer esse lindo. Ó, dica, gente, para quem vai abrir, ó, e não danificar a carta, fica beliscando essa partezinha aqui, ó. Que aí você consegue... Oxe, gente, onde que enfiei minha tesoura? Oxi, cadê? Aff, Maria, tava aqui nesse minuto. Será que eu tô brincando de esconde-esconde? Ai, gente, cadê minha tesoura? Deixa eu ver se caiu aqui no chão e eu não percebi. Achei. Mais fácil, né? Do que ficar se matando com a unha. Ah, gente, qualidade. Que qualidade temos aqui? Qualidade US Games, né? Qualidade US Games é uma coisa à parte, né? Excelência, cartas nem muito finas, nem muito grossas, malemolentes, com um brilho na medida certa. Ouso dizer que ele é um pouquinho menor
que um tamanho mediano, eu vou comparar aqui com o Sentinel Borderless, ó, ele é pouquíssima coisa menor, não dá nem meio centímetro, tanto de altura quanto de largura. Eu amei esse verso, inclusive foi esse verso que não saiu da minha cabeça, gente. Eu amei os 4 elementos. Quem joga com cartas invertidas super dá. Mas, gente, eu gostei muito, muito desse verso. Mas muito mesmo. Demais. Aqui eu já falo pra vocês que vai ser super tranquilo de embaralhar. Vamos ver se no final do vídeo eu embaralho pra vocês verem. E vamos lá conhecer esse lindo. Gente, uma coisa que me fascinou e ao mesmo tempo me deixou insegura se adquirir ou não, é que o deck inteiro vai ter cores sobressalentes, mas vai ter esse fundo meio sépia, tá vendo? Então isso é uma coisa que pegou um pouquinho comigo. Eu fiquei naquela coisa de eu já tenho um deck minimalista, compro mais um, não compro mais um, fiquei meio assim, sabe? Bom, como vocês podem ver, o compra ganhou. Vamos lá, aqui nós temos o personagem do louco, já vemos aqui a arte greco-romana. Ao mesmo tempo que sai do tradicional, se mantém firme ao tradicional. Aqui a gente não vê ele, por exemplo, na beira de um penhasco, mas vemos ele transitando por um caminho. É uma persona masculina. Aqui o mago muito maior que uma montanha, me deu aqui num primeiro olhar que é como se o homem fosse muito maior que o problema que se apresenta. E aqui ele fazendo a alquimia necessária para transpor talvez essa montanha. Eu já gostei desse deck, gente. A sacerdotisa, interessante que ela tem uma pequena saliência aqui, podendo dar a entender uma mulher ou de ancas mais largas ou uma mulher gestando. Nós temos os princípios básicos aqui, né? Aqui no mago também temos, né? Nós temos os elementos, a terra, o ar, o fogo e a água. Talvez, inclusive, a montanha aqui esteja representando a terra. Eu que num primeiro momento tive essa sensação de eu sou grande, o homem é grande perante os seus próprios desafios. E aqui nós temos a cor, né, da roupa tradicional da sacerdotisa, a cruz em seu peito, o pergaminho escrito Torá, as 2 pilastras com as letras hebraicas, o tecido atrás que dá uma saída do tradicional, né, não tem as romãs em forma de árvore da vida, mas nós temos aqui uma fase lunar, a imperatriz, muito bonita, inclusive, e bem gestante aqui, né, bem barrigudinha. O imperador, bem romano, inclusive, né? O hierofante. Aqui como uma figura papal bem tradicional, inclusive tradicional no ponto até do rosto mais austero, beirando aí o agressivo. Adorei essa questão das chaves aqui, que é um símbolo papal, mas também que fala do nosso movimento para abrir as chaves que precisamos, né? Os enamorados aqui bem retratados, né, como Adão e Eva. A carta do carro, é interessante que aqui ao invés de esfinges são águias. O que gostei bastante, cada águia olhando para um lado. E ele voltando o seu olhar levemente, sutilmente aqui para a águia, que está representando o sagrado masculino ativo, positivo da vida. Ju, do que se trata? Do que você tá falando? Vem fazer meu curso. Isso é assunto que eu só dou em aula, mas tem um vídeo da aula aberta das cartas da corte que eu explico um pouco do que se trata, tá bom? Não vou ser tão ruim assim. A carta da força, belíssima.
O eremita. E aqui, olha que interessante, a gente não sabe exatamente onde ele está, mas a gente vê um mar à sua frente, né? No seu horizonte tem um mar. E a água são as nossas emoções. A lanterna que meio que a guiar, iluminar essas águas. Gostei. A roda da fortuna. E aqui, gente, vale dizer que esse deck ele foi todo desenhado à mão. Não sei dizer para vocês a técnica. E antes que algum chato aí de plantão fale que eu tenho que estudar muito o deck antes de fazer um unboxing, eu não me atento muito a estudar quem que é o autor, o que ele pensou, não antes de pegar as cartas na mão, porque eu gosto de ter as minhas percepções. Ai, que interessante essa morte. Eu gosto de ter as minhas percepções, primeiro com o desenho. O desenho tá retratando a mensagem que o autor quis colocar. Depois, e nem sempre, eu vou atrás do autor, tá? Para entender um pouco mais quem é. E vou ser muito franca aqui em dizer que não é raro eu ir atrás do autor e me decepcionar muito com quem é a pessoa. Então, eu gosto de dar mais foco à obra aqui a ser apresentada, no caso, as cartas, do que a pessoa em si, né? O ser humano que escreveu aqui, ele vai agregar na minha vida através das cartas. Eu penso bem assim, tá? A torre. Eu amei essa estrela. Aqui é como se fosse a estrela polar, a estrela que nos dá o norte, alimentando todos os nossos chakras. Que sensacional. A lua. Interessante que aqui, ó, tem algum deck que uma carta me remete, é como se eu tivesse visto algo parecido em outro deck. Aqui um lobo está uivando mesmo, e aqui ele já está feroz, brigando. Postura de ataque, e ambos estão interligados pela lua. Achei sensacional isso aqui. O sol, e aqui ao invés de girassóis ou um cavalo, nós temos árvores. E a criança olhando para esse sol meio que... Tem um nome isso aqui, mas eu vou colocar espiral, mas não é isso. Não é esse o formato. Interessante aqui, um vórtex, não vai sair, só porque eu quero falar. Não vai sair. O julgamento. O mundo. E vamos agora para os arcanos menores, começando pelo naipe de paus. Oi, tô batendo bastante hoje no tripé, né? Me perdoe. 2 de paus. E aqui começa a mistura das escolas, né? Então, normalmente, em um deck de Marsella, nós não vamos ter nada além do que o próprio elemento. Neste caso aqui, seria 2 pauzinhos, né? E aqui a gente já vê um horizonte. É como se eu assumisse o lugar daquela persona que está parado, observando o horizonte, né? Aqui é como se eu estivesse ocupando esse lugar e tendo a vista que ele vê. Então, tem a mistura aqui, né? De ter uma ilustração que não somente o elemento, e que eu acho que vai dar à leitura um quê a mais intuitivo. Aqui também, 3 de paus. Eu tenho a sensação de que eu estou no lugar da persona. Gente, eu achei isso maravilhoso. É como se tivesse me colocado dentro do deck. 4. Aqui nós temos um banquete, né? Que sensacional. Eu tô tendo a sensação de estar no deck. Eu sou a persona que falta aqui. 5 de paus, interessante, que aqui é uma estrela, a estrela de 5 pontas, para quem não sabe, está retratando o ser humano. Quando ele consegue equilibrar e dar consciência aos 4 elementos, ele alcança a quintessência. O homem vitruviano desenha muito bem isso. E aqui o interessante é que é uma estrela de quase 5 pontas. Tem um pau aqui, ó, que não está bem alicerçado. Algo está faltando ser equilibrado. Adorei. 6 de paus, a honra. 7.
Muitas pirâmides aqui presentes, né? Na verdade, esqueci o nome da... Eu tô esquecida hoje, né, gente? Ah, mas você já me conhece também. É como se fosse uma pirâmide duplicada. Tem um nome, eu não tô lembrando agora o nome específico. 8 de paus. 9 de paus. Interessante que aqui não me dá a sensação do eu me sentir diminuto. E sim me dá uma sensação de eu ter a oportunidade de me apropriar da diferença que sou. Interessante. 10. Aqui já tem uma persona, né? A gente não olha, não enxerga a polaridade desta persona. Interessante. Parece que esse deck, ele quis mostrar um pouco mais do que Marcelo de fato mostra, mas ocultou princípios herméticos, que é o que o deck de Marcélia faz, né? Ele esconde princípios cabalistas, herméticos e tudo mais, só aquele que saberá entender o elemento. E já, ao contrário do deck de Rider-Waite, que os elementos foram colocados ali, né? E que olhos atentos, com consciência, saberão entender. Aqueles que não conhecem minimamente da alquimia dos elementos não vão conseguir alcançar. E aqui é como se... É como se ele mostrasse um pouco mais que o de Marcélia, mas não mostrasse tanto quanto no Rider-Waite. Gente, ficou um deck intuitivo sensacional. Vamos agora para o naipe de copas. Sensacional. Não achei que eu fosse gostar tanto agora aqui com ele, né? Namorando carta a carta. Quando a gente conhece um deck em feira de exposição, tem muito barulho, né? A gente acaba vendo ali com pressa e tal. Ou talvez não fosse o momento de eu comprar, né? Adorei. Adorei. Super, super, gente, intuitivo. Aqui, 5 de copas. 2 taças derramadas. E olha que interessante, algo que prende essas taças derramadas. Essa corrente aqui está prendendo essas taças que caíram. É como se fosse uma dor que me prende. Muito bom. 6 de copas é aqui a árvore da vida. Meio que retratando a nossa árvore ancestral. 7 de copas, o mundo das ideias e das ilusões. Tanto que tem formas aqui que a gente pode, sei lá, encontrar um pássaro aqui, por exemplo. Interessante. 8 de copas. Interessante que aqui, desculpem, as taças estão hermeticamente posicionadas, perfeitamente posicionadas. Só tem uma diferente e um caminho à frente. Um caminho não muito claro, não muito certo, mas todo um caminho à frente. 9 de copas, aqui falando de riquezas, riquezas que trazem alegria, né? Porque se trata de copas, me trazem mérito, inclusive. 10 de copas, a família, eu amei isso aqui. Um rosa retratando um amor. Pagem. Cavaleiro, respeitando aqui a polaridade e polaridade de gênero. Rainha. Rei. Vamos agora para o naipe de espadas. 2 de espadas. Que interessante! Aqui, literalmente, o olho do ego fechado. Ju, onde você tá vendo o ego? Na lua. Aqui é a lua, né? E o olho fechado aqui. Então, é o ego que não se deixa ver a vida como se apresenta. Amei isso aqui. 3 de espadas. Aqui são 3 espadas fincadas no seio de uma mulher. Pelo menos é essa a primeira sensação que tenho nessa pintura tão abstrata. 4 de espadas. Aqui é como se um guerreiro não tivesse armado. Quando um guerreiro não está armado, ele está descansando de uma guerra. 5 de espadas. 6.
7, 8. Interessantíssimo, gente. 9. Ah, gente, agora que eu tô me ligando, são os símbolos alquímicos. Esse símbolo, essa forma geométrica aqui está se retratando de símbolos alquímicos. 10. Pajem. Cavaleiro. Rainha. Rei. Por fim, vamos ao naipe de ouros. As de ouros. Dois de ouros. Gostei dessa carta. 3 de ouros. Aqui já tá bem Marsella mesmo, né? Bem simbólico mesmo. 4. Adorei a questão do cadeado. Aqui pode ser tanto uma questão de proteção quanto uma questão de avareza. 5. Aqui temos uma flor murcha. Mas é interessante que eu precisei olhar direito, porque num primeiro momento eu tive a sensação de ser uma caveira. E aí eu tive que firmar melhor o olho para entender que são duas flores murchando. 6. Tem uma carta do Sir Marquette que lembra muito esta carta aqui. Não é igual, mas lembra bastante. Se eu não me engano, do Incor. 7. Aqui a representação das ferramentas, né, de arar a terra, de cultivar a terra. Então, de novo, esse deck, ele diz sem dizer. Ele mostra sem mostrar. Adorei esse deck, gente. 9 de pentáculos, lindíssima carta. 10. Pajem. Cavaleiro. Rainha. E rei. E o rei portando aqui uma cornucópia. Que interessante. Geralmente a cornucópia é um elemento feminino. Vamos lá embaralhar esse lindo? Ver se ele embaralha bem? Super, vou embaralhar porque ele super já vai ficar na minha mesa, gente. Como as cartas não são tão altas, super dá pra embaralhar desta forma aqui, ó. Se você é novo aqui no canal, tem dificuldade de embaralhar, olha aí na descrição do vídeo, que tem 2 vídeos que eu ensino algumas técnicas para que você possa embaralhar seu deck sem machucar. Interessante que, ó, embaralhei de forma abrupta e ele está impecável. Assim é mais fácil ainda. Ó, que beleza! E assim, ó, gente, tranquilo de embaralhar. Não escapa das mãos, não escorrega de forma demasiada. Vamos ver o leque? Olha que delícia! Abre um leque gostosinho na mesa e vamos ver se embaralhou bem. Super embaralhou bem, gente. Eu amei. Você já conhecia esse lindo? Coloca aí nos comentários se você gostou, se você já conhecia, quais são as suas percepções, se pretende comprar, né? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, assina o sininho de notificação e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima!